Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Atenção, hein? 2 exclusivas. Eu acabei de conversar com o empresário do zagueiro Rafael Tolói, o André Castilho, que me enviou uma mensagem e me autorizou a publicar aqui no canal, revelando detalhes da negociação com o Vasco da Gama. E outra exclusiva, Thiago Marquezini, que de perto acompanha o Atlético Paranaense, vai revelar detalhes importantíssimos do Furacão e ótimos para o nosso Vasco da Gama. Antes, eu preciso rodar a vinheta. O tempo que você tem de se inscrever no canal. Deu tempo, né? Tá inscrito no canal. Se inscreva agora no canal, vire membro, deixe o seu like, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E você que quer me ajudar a propagar o nome do Vasco da Gama pelo mundo, colabora o que você puder. Pix do Baran, @gmail.com. Só eu levo a camisa do Vasco para a final da Liga dos Campeões, para a Copa do Mundo de futebol, para a Copa do Mundo de futsal. Estou embarcando para o Uzbequistão e, é claro, vou levar a camisa do Vasco para os Jogos Olímpicos de Paris. Para isso eu conto com a sua ajuda. Pix do Baran, @gmail.com. Ajude o canal a propagar o nome do Vasco por esse mundão aí. Bom, já vou começar logo falando sobre o Rafael Tolói. Eu conversei ainda há pouco com o André Castilho. Ele é empresário do Rafael Tolói. A negociação do Vasco foi com ele. Ele conversou com o Vasco da Gama, conversou com o Rafael Tolói. Foram semanas de negociações e eu bati um papo ainda há pouco e ele me autorizou a publicar esta mensagem aqui. Eu, André Castilho, como representante do atleta Rafael Tolói, o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol do Vasco, me chamou, que tinha interesse no atleta. Aí ficamos conversando por algumas semanas e por esses dias fizeram uma proposta muito boa. Só que a questão é que ficamos lisonjeados deste grande clube interessado no atleta. Só que nesse momento, o atleta e família não estão pensando em voltar para o Brasil. E quem sabe, num futuro próximo. Aí, portanto, a confirmação do interesse do Vasco na negociação, na proposta muito boa, mas eu entendo o Rafael Tolói. Tem uma Liga dos Campeões pela frente, ele está há 9 anos na Itália, o último contrato dele com a Atalanta termina na próxima temporada e ele tem uma Champions League. Mas é isso aí, o Vasco precisa brigar por grandes jogadores. Tentou o Pepe, segundo Edmundo, fez uma sondagem com o Sérgio Ramos, agora busca o Rafael Tolói, conversou com o Michael. Você tem que brigar por grandes atletas. E aí na negociação, você ganha um, perde outro, mas está brigando. O Vasco mostra a cara. É isso que eu sempre esperei. É isso que eu sempre falei. O Vasco precisa lutar por grandes jogadores. Não deu o Rafael Tolói? Continua na mira. Quem sabe daqui a um ano. Então tá aí. Exclusivo, bate-papo com o André Castilho e eu tô mostrando para você. Thiago Marquezini, que de perto acompanha o Atlético Paranaense. Eu trabalhei com ele no Esporte Interativo. Ele traz novidades importantes do Furacão. Beleza pura, Thiago? Beleza pura, Baran. Então, o Atlético chega para esse confronto contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro numa situação curiosa, né? Porque o Atlético provavelmente vai ter um time misto, como vem fazendo no Campeonato Brasileiro, quando você tem a semana dividida entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil. Mas o Atlético deve ter esse time misto pensando em enfrentar
o Vasco. Só que agora, obviamente, o confronto das quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana. Semana curiosa com 2 jogos entre Atlético e Vasco em São Januário. Então a tendência é que o Atlético realmente poupe alguns dos seus principais jogadores, como é o caso, por exemplo, do Fernandinho, um jogador que no meio de semana contra a equipe do Belgrano já jogou gripado. Foi um jogo muito desgastante por parte do Atlético. Então, com certeza vai ser um dos jogadores poupados. E o Atlético começa a olhar para o seu banco de reservas nessa necessidade de rotação de elenco no momento decisivo da temporada, onde o clube entende que no ano do centenário a grande chance de conquistas de título são realmente as Copas. O Atlético não está apenas entre os 8 melhores da Copa do Brasil, também entre os 8 melhores da Copa Sul-Americana. Então, realmente a tendência é focar no jogo de meio de semana. O Vasco, não sei como é que vem, mas vai ter um time bem misto. E nesse time misto que o Atlético vem botando a campo, alguns jogadores vêm sendo peças importantes, como por exemplo o ídolo Nicão, marcou gol na derrota contra o Juventude, um jogo que inclusive o Atlético jogou muito bem. Alguns jovens da base que vêm tendo um papel muito importante no grupo e vem sendo importante nessa rotação. O meia João Cruz, que vem aparecendo como uma peça muito criativa no meio campo, um jogador muito especial, uma aposta do Atlético. O atacante Chulimar, um ponta de muita força, de muita explosão, são alguns desses principais personagens. O atacante Lucas Diório, argentino, que chegou no início da temporada a pedido do técnico Juan Carlos Osório, que vem fazendo seus gols, inclusive gols importantes, também deve estar ali no comando de ataque. Então deve ser um Atlético poupando algumas peças, mas um Atlético que aposta também em um elenco que tem ali bons expoentes saindo do banco. Beleza, Baran? Enfim, forte abraço para você, saudades dos nossos tempos de esporte interativo, espero que o amigo esteja maravilhosamente bem e nessa semana uma péssima sorte pro Vasco, valeu? Tamo junto. Vou levar na esportiva, vou levar na brincadeira, viu? Mas péssima sorte aí pro Furacão. Bom, o Vasco tem que botar força máxima, nada de time misto, nada de poupar jogador. É vencer o Atlético na segunda-feira e vencer o Atlético na quinta. O Atlético jogou na quinta-feira, joga na segunda e na próxima quinta. Talvez ele precise poupar jogadores. O Vasco está 1 semana sem jogar. Tem que ganhar os 2 jogos. Depois pega o Vitória e aí entra a data FIFA, vai poder folgar à vontade. Então o Vasco tem que entrar com a força máxima. Todos os ingressos vendidos para os 2 jogos. O torcedor compra para ver o melhor em campo. Segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco, aqui no meu canal do YouTube, hein? Tô te esperando.